Como está? Olá, tudo Tudo ótimo. bem? A nossa convidada, ainda vou deixar em segredo um minutinho, vocês já ouviram a voz marcante dela, mas eu quero contar um segredinho. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a visitar as redes sociais para conhecer o mercado, conhecer empreendedores, conhecer profissionais na minha área e na área de mercado e formação de uma maneira geral. E eu fiquei muito preocupada de ver assim uma avalanche de propostas, de informação de pessoas muito despreparadas, quando de repente me aparece uma joia rara. Essa joia rara vai falar com vocês. Joia rara por quê? Porque ela tem formação, ela tem experiência, ela tem vivência naquilo que ela está desenhando no mercado, né? Como mentora, ela vai conversar com vocês, e tanto no Brasil como em Portugal. Nós vamos receber a nossa querida Carla Almeida. Seja bem-vinda. E aí? Olá, obrigada, Renata, pelo convite. Nossa, me senti agora lisonjeada, né? Olha, Não, essa joia rara, chega, porque aí. mas é, mas é, Muito né? Aliás, obrigada por esse como reconhecimento. você é da questão do soft skill, né? E outros skills, queria te perguntar, né? Vou contar para o que houve aí, né? Então, a Maravilha. gente mandou um mimo, né? Para a nossa convidada, Lindo. e houve um pequeno contratempo. Uma convidada recebeu com o nome de outra convidada. Isso aí, eu fiquei a pensar assim: será, Carla, que é uma necessidade que podemos ajudar no soft skill dessa empresa que nós contratamos? Porque há algum tempo atrás dizia ser assim, né? Quem quer faz, quem não quer manda. E nós mandamos. Que soft skill é esse? Só para começarmos com uma diversão. Ótimo, ótima pergunta. Então, quando a gente fala de soft skills, a gente fala muito mais de competências comportamentais, né? De questões mais voltadas para o lado interno, né? Para o relacionamento interpessoal, para vou dar um exemplo que é maravilhoso, que é o seu, né? Da comunicação. Então, eu acho que tem muito a ver mais com a questão de desenvolvimento interno, do autodesenvolvimento. E o que isso tem a ver, então, com relação às empresas hoje, né? Com a pandemia e com todo esse contexto infeliz, né? Por um lado, na questão fatídica de mortes, de doença e tudo mais, isso também traz um cunho muito forte de desenvolvimento digital, né? De aceleração digital. Então, o que eu posso dizer em relação a isso é que quanto mais a gente tem uma busca por vantagem competitiva das empresas, por desenvolver, né, os seus recursos, para que isso lhe dê uma garantia de sustentabilidade, de vantagem, mais a gente deve investir nas pessoas. Mais as empresas, isso não sou eu quem digo, tá, Renata? Mais as empresas estão a buscar pessoas que Não, tenham, né, soft skills, que desenvolvam concordo o seu lado, plenamente. A relação é tudo, né? A não é? relação é tudo. É isso mesmo. Exatamente. E Então, quanto mais a gente investe, mais as empresas estão a perceber que quanto mais elas investem nas pessoas como diferencial, com competências comportamentais e de relacionamento, por exemplo, mais vantagem ela tem no mercado, mais sustentabilidade ela tem no mercado. desenvolver até uma sensibilidade aos detalhes, à observação, à atenção voltada no cuidado do cliente, não é isso? É É um isso. baita diferencial competitivo, É né? isso. Porque É isso. É não o é isso? diferencial. Porque técnica todo mundo tem, saber fazer todo É, mundo sabe, e pode exato. desenvolver e aprender, né? Mas É, saber se porque, comunicar, saber se relacionar, né? Ter ali um comportamento mais assertivo próximo ao cliente é o que faz a empresa ter
o diferencial. Então, eu sempre digo, né, e me preocupo com a equipe de trabalho nossa, que um colaborador ele é capaz de fazer aquilo tudo que ele aprendeu, né? Aliás, tinha um vídeo de muitos anos atrás, mas de um mega empresário super bem sucedido numa cadeia americana, né, aquela Ben Jerry, né, famosíssima no mundo, cases assim de marketing total. Ele dizia, né, que se o funcionário trabalhar com você e não se desenvolver, a culpa é sua, né? Então, nesse seu cutucão, eu quero que você conte um pouco da sua história. Faça aí a sua narrativa da sua jornada. Conta para a gente as competências que você tão bem usou, Carla. Queremos ouvir você. Tá Vamos bem. lá. Pronto. É assim, eu acho que o diferencial que nós temos na nossa carreira, né, em todo o percurso da nossa carreira, está principalmente na gente observar internamente aquilo que pode ser melhorado. Como coaching, eu não posso dizer diferente disso, eu não posso apontar o dedo e determinar o que o outro pode e deve fazer para melhorar, sem antes perceber o que tipo de comportamento, que tipo de vivência, experiência eu tenho no meu dia a dia como exemplo, né, para que isso seja seguido. Então, desde 2000 vai determinar aqui minha idade, então vou diminuir um pouquinho. Mas desde o início da minha carreira profissional, né, eu sempre percebi que esse diferencial, essa abordagem entre as pessoas no relacionamento era algo fundamental nos resultados das empresas. Desde muito nova, com 14 anos, eu era menor aprendiz, né, de um banco muito importante, um banco federal no Brasil, e eu já percebia que as pessoas ali tinham uma marca quando elas tratavam os outros, como elas se comunicavam, como elas se relacionavam com o cliente, fazia toda a diferença. Então, Você já observou isso? Já observou isso? Com 14 anos de idade. Com Então, você 14 anos. estava antenada, né? Sim, Estava ligada no sim, meio, não estava sim. ali cumprindo a sua tarefinha, era Exatamente. menor aprendiz para aprender mesmo, né? Exatamente. Foi essa a questão, foi esse o X da questão. Com 14 anos, quando eu comecei na carreira profissional, já observando que aquilo fazia sentido, que aquilo tinha uma marca na hora das pessoas verem o nosso comportamento, verem quem nós somos. E foi assim que foi determinado. Eu comecei a observar isso com um critério mais, né, no detalhe, como você disse, a observar como as pessoas se comportavam, o que elas falavam, aprendendo, tirando dali o que era interessante para a minha carreira. E eu fui notando, né, que, por exemplo, um dos treinamentos que eu vivenciei com 14, 15 anos, eu percebi o comportamento das pessoas dentro do treinamento, dentro da formação, que não era algo muito envolvido, era algo mais por obrigação. Era uma formação como outra qualquer, e eles encaravam aquilo de uma forma muito... é mais uma, sabe? E o que aconteceu com isso? Um marco que eu costumo dizer... Só uma coisa, era mais uma o quê? Era mais um treinamento? Era mais uma formação para eles. Mais uma encaravam aquilo formação. como mais uma formação. Sei, entendeu. Entende? E aí, o que aconteceu? O sistema do banco, né, eu já disse, da Caixa, ele ia ser substituído, né? Ele ia ser trocado, todo o sistema operacional. E com isso, o que foi que aconteceu? Aquele treinamento, aquela formação, que ia ser só mais uma, virou um determinante para as pessoas trabalharem. Elas chegavam na segunda-feira para trabalhar no banco sem saber abrir o sistema, para abrir uma conta, para avaliar um crédito. Então, com o resultado disso, a menor, que tinha 14 anos de idade, aprendeu a mexer no sistema e foi ensinar os gestores, os funcionários, a abrir as contas, a atender os clientes. Foi o seu grande pulo aí. Foi. Eu costumo dizer, como coach, que foi um dos marcos assim fundamentais na área de desenvolvimento, que mostrou ali, que determinou ali em que caminho, qual seria ali o meu... a minha missão de vida, estaria alinhada com o desenvolvimento de pessoas, foi desde aquele momento. Então, tanto quando os meus clientes perguntam como é que eu vou saber identificar o que é que eu vim para fazer nesse mundo, o que é que eu vim fazer aqui, é uma das coisas que eu dou como dica, observar a nossa experiência de vida, o nosso comportamento dentro das vivências, né? Para que sentido... E a sua competência principal aí foi que habilidade, Carla, que você vê?
o que eu penso como naquela altura eu não tinha maturidade profissional, né? Isso não existia naquela altura. Eu realmente era uma menor aprendiz. Eu acho que a maior habilidade ali, nata, digamos assim, a maior skill que eu tinha naquele momento era o relacionamento interpessoal. Era a forma como eu me relacionava com as pessoas. Então, de um funcionário, de um gestor, né, gerente de contas, chamar e dizer, olha, eu confio em você para atender os meus clientes. Quem fazia o direcionamento era eu para eles. Então, quem decidia quem ia atender que cliente era eu. Isso é uma responsabilidade, né, se a gente parar para analisar, muito grande para uma adolescente. Nossa, que maravilha! Foi um grande impulso na carreira, né? Foi o iniciozinho ali do propósito de vida já sendo determinado ali, encaminhado por essa skill, né? Pelo relacionamento interpessoal. E que hoje é determinante nas empresas, nas organizações, né? Para bons resultados. E como é que seguiu isso? Bom, o que aconteceu? Depois disso, eu fui desenvolvendo, né, a minha carreira sempre focada no banco, porque era ali que eu estava atuando, passei 8 anos no banco. Depois do banco, entrei na universidade, fui fazer uma faculdade de administração e já queria sair do banco para ir para uma outra vertente, digamos assim, mais focada também nas pessoas, né? Sempre tive uma admiração muito grande pela área de formação, né, pela área de desenvolvimento, e fui contratada por uma empresa, por um hospital, para fazer a gestão de pessoas desse hospital. Então, como eu já estava ali com a faculdade em paralelo, eu fui desenvolvendo as competências que eu aprendia, competências técnicas, dentro, né, da parte dos recursos humanos, e fui desenvolvendo as skills no tratar, no dia a dia, no experiencial, que é o que a gente mais chama atenção. A formação em si, ela não é um final, né, para poder determinar competências, mas ela é um meio de você adquirir o que você precisa para desenvolver. Mas a parte prática ela é fundamental. Então, foi ali que eu comecei a determinar que caminho eu ia seguindo e amadurecendo, então, as skills, né? Tanto as soft skills como as hard skills, as competências técnicas e comportamentais. Eu vou fazendo sempre umas perguntinhas que pode iluminar quem nos ouvir, né? Você falou aí que ficou 8 anos nesse grande banco, né? Eu também tive uma experiência de 8 anos na empresa multinacional, que foi meu grande impulso de carreira. Como é que você vê essa questão que hoje nós sabemos, né? As gerações, você é muito mais nova que eu, mas eu estou acompanhando isso, mas eu digo, como é que você vê essa questão que hoje os jovens não são carreiristas, né? Não querem mais. Primeiro já quer entrar na empresa, de repente, eu estou generalizando, claro, né? Numa posição mais de comando, numa posição não tanto de aprendiz, e querem passar pouco tempo. Em todo o tempo que eu assisti e treinei em programas de seleção e treinamento de pessoal, quando a gente olhava num currículo, a pessoa saltando de emprego em empresa, a gente já põe o currículo de lado. O que mudou isso e como é que você vê? Por exemplo, nessa outra empresa, você se alongou bastante também, como é que foi isso? Muito bacana. Tem 2 coisas aí interessantíssimas que você colocou. Essa questão de como a cultura influencia, como isso muda de acordo com geração e geração. Sim, realmente, sim. Eu peguei ainda o finalzinho desse modelo de avaliação, onde a gente olhava para o currículo e via que se a pessoa tinha muitas experiências profissionais, significava algo implícito ali de que ele, né, poderia não ter ficado muito tempo na empresa, ou não tinha atendido a expectativa da empresa, então tinha algo ali por trás. Questões disciplinares, etc. Exatamente. Né? Então, isso determinava algo. Exato. E hoje, que os currículos estão extremamente volantes, né? Inclusive pela própria forma da inteligência artificial determinar, aí, digamos assim, o uso das tecnologias para os currículos, para a forma de seleção, né? A gente já vê que é totalmente o contrário. Então, quanto mais experiência, dependendo da área de atuação, dependendo do modelo de negócio da empresa, aquele currículo com experiência em 30 empresas é o mais desejado. Então, é muito interessante essa pergunta, Renata, porque realmente a gente tem aí um paradigma, na verdade, que precisa mudou o cenário, outros, né? Exatamente. E é um paradigma que, assim como vários outros, precisa ser quebrado.
né? Não quer dizer que se ele tem experiência em 2 empresas a vida inteira, ele foi excelente nas 2, porque isso pode ter a ver, tem relação com o tipo de negócio, o modelo de negócio daquela empresa, né? Ou ter 30 experiências, 40 experiências. Isso não tem muita relação. O que vai ter relação hoje no mercado é justamente os valores que essa pessoa traz e que consegue demonstrar que são compatíveis com os valores da empresa, não é? O que ela vai dar para a empresa, né? Essa é a grande... Exatamente, a grande, exatamente. Né? Que tipo de contribuição ela traz. E você, nessa empresa, com toda essa possibilidade, e aí avançou, como é que foi para essa coisa do autoral aí, buscando caminhos seus? Ótimo. Quando eu saí, então, dessa outra... E aí eu vou responder a segunda pergunta, que é o ciclo. Sim, né? Eu tenho muitos ciclos de 8 anos. Meus ciclos de vida são sempre de 8 anos. Então, eu passei 8 anos em 3 empresas diferentes. Né? Eu passei... assim, eu tenho umas formações que foram dentro de áreas específicas durante 8 anos. Eu tenho um relacionamento... O relacionamento anterior durou 8 anos. Minha vida tem ciclos de 8. É muito interessante. E o filhão já tem quanto? O meu filho tem 13. 13. Então já passou 13, dos 8. Tá. Já. Isso não quer dizer que vai encomendar outro, né? Pois, não. Essa parte pula. Essa parte não está nos planos. Então, o que aconteceu foi que quando eu saí do hospital, eu era coordenadora da área de desenvolvimento do hospital, eu entrei numa multinacional por conta do destaque que eu tinha na organização anterior na área de desenvolvimento, na área de formação. Então, eles buscavam alguém que tivesse esse, né, diferencial na área de formação, e eu vou explicar por quê, que é um diferencial. Como eu disse, a formação não é o fim para que se desenvolva competências, mas é o meio. E essa multinacional ela tinha muita dificuldade em fazer o volume de formação que elas tinham que entregar para o cliente principal, que na altura era a Petrobras, com a qualidade que eles exigiam. Então, existe aí aquela balança, né, de você ter um avanço montando, desenvolvendo projetos com menor custo, com mais agilidade. Então, o cliente exigia que fosse dessa forma. Então, eles tinham ali alguns entraves em relação a isso. Foi na altura que eu fui selecionada. Bom, existe algo que eu costumo dizer, até para os meus clientes no dia a dia, que as coisas não acontecem por acaso. Né? Tudo nós começamos a fazer de uma forma mais orientada, né? Orientada com relação ao quê? Orientada em relação aos objetivos, de onde a gente quer chegar. Então, direcionando as nossas escolhas para aquilo que a gente quer. Isso eu trabalho no coaching o tempo inteiro com os meus coaches. Então, naquela altura que eu assumi o compromisso dentro dessa multinacional, de ajustar, né, de melhorar essa questão das formações, o que foi que eu fiz? Eu desenvolvi um projeto onde as formações internas eram dadas em 8 dias. Isso tinha vamos escutar isso devagarinho. O que foi que você fez? Como é que era esse projeto? Estou interessada. Perfeito. O que aconteceu? Na altura existia um problema, né? Que sempre as empresas vão buscar a solução, elas vão contratar as pessoas para solucionar a um determinado problema, uma determinada dificuldade. É para isso que as empresas precisam das pessoas, né? Exato. A multinacional, quando me selecionou, ela tinha um problema de gestão das formações. Eles tinham um volume muito alto de formações, tinham que atender um indicador, né, do cliente principal, que naquela altura, como eu disse, era a Petrobras, mas tinham ali um custo, uma média, um orçamento limitado para fazer isso, e aquilo estava fora de controle, né? Como diz cá em Portugal, estava fora de controle. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu cheguei, eu desenvolvi um programa onde eles seriam formados em 3 dias, ao invés de 8, íamos reduzir para 3, e o custo disso, né, ia também, obviamente, ser reduzido. Carla, como é que se faz isso? Como é que você achou essa solução quando você acabou de chegar na empresa, numa multinacional? Ora, uma multinacional deve ter vários profissionais atuantes e que não pensaram nessa solução. Simples, como eu disse, as empresas vão buscar essa solução nas pessoas. Nós somos as soluções de desenvolvimento, de sustentabilidade, de garantia de competitividade das empresas. As empresas somos nós, os seres humanos, as pessoas que formam elas. Sim, as pessoas fazem os resultados, né? Ou não. Exatamente.
E Exatamente. só, não tem outra Exatamente. mágica, né? Soft Exatamente. skill seu aí, a quantas estava? Ou, além, eu não estou falando do hard skill, porque se você for contratada, o hard skill já estava falando que tecnicamente você estava preparado. Mas o Perfeito. soft skill principal, a sua principal competência aí? Perfeito. A principal competência na solução desse projeto foram duas. Eu destaco a empatia. Eu vou explicar por que a empatia, que foi atuante nesse projeto e foi assertiva. E depois a comunicação. O que aconteceu? Quando eu assumi o projeto era desenvolvido em 8 dias. E eu fiz uma proposta para que ele fosse reduzido em 3 dias. O que a gente ia fazer para reduzir de 8 para 3? A gente ia utilizar a prata da casa, né? O que eu costumava chamar. Ao invés de contratar empresas terceirizadas para capacitar os internos, as pessoas, os funcionários, nós íamos usar os líderes, os gestores, as pessoas que têm conhecimento técnico e que conhecem a equipa, que conhecem as pessoas, sabe quais são as dores que elas têm, percebe? E foi acertou na mosca, né? bem assim, bem assim. Então, para isso acontecer, obviamente, como você me perguntou, quais foram as skills que você usou? Primeiro, a empatia. Eu precisei primeiro me posicionar, perceber qual era a dor de cada um, o que o gestor tinha de dificuldade, o que a equipa estava passando, por que a equipa não conseguia, por exemplo, ser aprovada 2, 3 vezes na mesma formação. Feito isso, foi mais simples, foi simplesmente utilizar a prata da casa que já conhecia a dor, ao invés de trazer um formador de fora, ao invés de aplicar algo pronto, né? E acho que é isso que faz diferença, é a gente Muita sentir o outro, diferença. conhecer. Essa história de aproveitar as pessoas da casa, isso é o maior incentivo que uma empresa pode dar. Eu tenho uma carreira de 35 anos, eu já vi empresas perderem seus principais talentos por, nessa hora, ter chamado externo para substituir o lugar dele. Perfeito. Né? Então, boa sacada, boa sacada. Se colocou no lugar do outro, né? Perceber a necessidade do outro, exatamente. Onde é que tinha maior dificuldade, a maior dor, por que aquilo não era desenvolvido, o que ele precisava para desenvolver aquilo, amarrar aquilo internamente como uma solução mesmo, da prata da casa. Se a minha equipe precisa ser formada em algo que eu faço há 30 anos, eu não preciso chamar ninguém de fora para treinar. Eu vou desenvolver elas naquilo que eu sou boa, eu vou apoiar o desenvolvimento delas naquilo que elas precisam, né, para poder alcançar um melhor resultado. E foi assim que aconteceu. A gente conseguiu bater metas, enfim. Na altura, ganhei um Ford Ka, não foi um Ford Ka mais, não me lembro agora qual foi o carro. Foi um carro que foi participação junto da empresa, ganhei um carro, né, lindíssimo na época. Já é uma personalidade assim firme, né? Presença, né? Presença. O que eu falo da expressividade, porque a pessoa pensa que a expressividade é só voz, caras e bocas, né? Expressividade é a presença, né? Você estar, é você se colocar, né? E agora eu estou curiosa, como é que você transformou essa carreira na sua independência financeira e veio para Portugal com essas inovações? Boa. Se tiver outras coisas que você queira destacar, fique à vontade. Mas eu estou curiosa nessa Muito bem. Até hoje tem gente que ainda me chama de louca. Você largou uma multinacional, um salário, né, 18 mil reais para estar em Portugal para ganhar. Tem gente ainda que acha estranho as decisões. E isso não é estranho, porque eu fiz isso para ter minha empresa. Exatamente isso. Tem compensações que não têm preço. Mas fala seu jeitinho. O que inundou aí a sua alma para você tomar essa decisão forte, né? Perfeito, perfeito. O que mais pesa, eu acho que na mudança, digamos assim, de um país, né, de uma mudança que não é fácil deixar os seus para trás, né, família e tudo mais. Eu costumo falar isso também com alguns clientes de consultoria, de mentoria, que procuram informações de como vir para Portugal, e isso já é um trabalho que eu faço independente também da Formar, né? É um trabalho mesmo de consultoria. E o que acontece? Eu acho que o principal motivador, no meu caso, era justamente poder continuar a me desenvolver o sonho que eu tinha de ter
a minha carreira desenvolvida como coaching, que foi uma formação que eu fiz em 2014. Por que eu fiz essa formação? Porque eu percebi que o RH, pura e simplesmente, já não atendia mais aquilo que eu queria desenvolver nas pessoas. Não bastava eu apontar o dedo e dizer o que a pessoa precisava fazer, né? Eu comecei a ver que a experiência de vida, que as dores que o outro tem, não pode ser algo que eu vou determinar para ele, tem que ser algo que ele reconheça como necessário. Então, o que acontece do Zoom? Essa mudança, essa migração, teve muito mais a ver com o propósito de vida que eu tinha, né? De desenvolver minha competência profissional, atuar tete a tete, frente a frente com as pessoas, do que vinculada a uma organização. Então, em 2014, eu fiz a formação em coaching, eu tenho até aqui, eu deixei separadinho, porque eu sou apaixonada por essas certificações, né? Essa aqui foi a primeira. Essa aqui foi a primeira. Olha, depois coaching, manda para a gente isso. Nós vamos. Eu quero. Essa é uma certificação, né? Ela é Advanced Leader Coaching. E depois foi que eu fiz uma que é também internacional, e essa daqui já é de Master Coaching, né? Já é um pouquinho mais avançada. E é isso para quê? Porque eu não conseguia mais, eu não me percebia mais como uma pessoa que deveria apontar o dedo para o outro e dizer o que ele tinha que fazer. Eu queria que a pessoa viesse, que eu pudesse ajudar ela a descobrir o que ela tem que fazer, ajudar ela a tomar as decisões mais certas e melhores para ela, e não para mim. Percebe? Eu acho que tem aí um limiarzinho, um feelingzinho que faz toda a diferença na nossa vida. Eu não posso simplesmente olhar para o outro e dizer, olha, eu posso hoje, como mentora, como orientadora, dizer o caminho mais assertivo é esse. Mas, ainda assim, dentro do processo, vai ter momentos em que eu vou ter que usar a minha expertise de coaching para fazer ele entender o que ele precisa, para fazer ele buscar dentro dele a informação. E, em outros momentos, eu posso orientá-lo dizendo, esse é o melhor caminho, né? Eu já passei por isso, eu entendo essa dor. Essa dor começa por aqui, termina por ali. Talvez seja mais assertivo dessa forma. Uma coisa muito importante que você está falando. Você falou assim, né? Abrindo aspas. Eu já passei por isso, eu já conheço essa dor. E isso que foi, quando nós começamos a falar, eu falei que foi o seu ponto de destaque. Porque não é questão de idade, sabe, Carla? Ela fala assim, mas então a pessoa tem que ter X anos de idade para ter vivido? As outras podem não gostar do que eu digo, mas você não ter vivido é uma fragilidade que você não pode se achar capaz. Não, mas eu tenho milhões de informações, eu formei e eu tenho uma inteligência de um nível. Não basta, não basta, não basta. Eu já vi pessoas que realmente têm um preparo incrível do ponto de vista acadêmico, mas não tem nenhum do ponto de vista vivencial. Para ser coach de alguém, para ser mentor de alguém. Então, não, você fala que a pessoa, retomando, né, tem que ter idade. Não é idade. É que ela tenha tido, por exemplo, você falou que começou com 14 anos, ela construiu ali um aprendizado. Né? Eu já vi gente fracassar de todos os modos por tentar coisas que ainda não é capaz de fazer, porque nós temos nossas limitações. Sim. E falando em limitação, até queria que você comentasse isso vagarosamente, porque é uma coisa que me chama a atenção. Quando a pessoa está fazendo um trabalho com você, né, recebendo seu treinamento, quais são os problemas que você vê, Carla, que mais estão bloqueando o desenvolvimento dela ou que estão realmente atrapalhando que ela avance? Maravilha. Quais são? Muito bom. Renata, eu acho que uma das coisas mais fortes que eu sinto dos meus clientes como algo que impede eles de se moverem, algo que segura muitas vezes, que prende o desenvolvimento deles, são as crenças. São algo que realmente... As crenças, tá? As crenças limitadoras, as crenças mesmo de incapacidade,
Eu sei que está muito na moda, o modismo do coaching tomou conta do mundo, a gente sabe disso, né? Infelizmente, tem gente aí, como você disse, não é? Preocupa muito nós que somos profissionais, que temos realmente essa formação, esse desenvolvimento na pele, que vivemos, que vivenciamos isso. A gente sabe disso. E aí, mas é fato que, por que virou moda? Por que explodiu e todo mundo fala sobre isso? É que nem fumaça. Onde tem fumaça, você tem uma brasa, você vai ter um fogo. Existe um fundamento. Então, essa vulgaridade, digamos assim, essa popularidade, né? Infelizmente, em alguns momentos, em alguns locais, estão indo de forma contrária ao que é efetivamente o coaching, mas as crenças que são tão faladas, elas são realmente determinantes. Então, como você me perguntou, o que mais chama a atenção quando eu estou em atendimento com esses meus coaches é perceber que eles não percebem quem efetivamente são. Que capacidade absurda, enorme, positiva, que capacidade de conclusão sistêmica ele tem, ou seja, do todo. Quando eu falo do coaching de performance, de alta performance, eu falo de performar. Performar é da forma. É da forma o quê? Da forma ao todo. Não adianta eu ser extremamente positiva e empática, simpática, sorridente e me colocar no lugar do outro se eu não sou assertiva naquilo que eu faço. Sim. Se eu digo que Renata deve falar mais devagar, mais pausadamente, para que a comunicação dela seja assim, e falo que nem uma doida atropelando tudo. Então, isso internamente tem que ser desenvolvido. E isso precisa ser assertivo, percebe? Então, eu consigo perceber que muitos deles, às vezes, ficam bloqueados, ficam paralisados na vida, muitas vezes, porque não conseguem se perceber, ou seja, porque não tem ali um nível de autoconhecimento suficiente para ajudá-los a se desenvolver. E é nesse sentido que eu atuo, apoiando o autoconhecimento, apoiando na motivação, para que essas pessoas se percebam competentes, capazes de realizar. E como é a receptividade? Vou fazer antes da pergunta, eu vou fazer um raciocíniozinho sobre essa questão da palavra, que para mim a banalização da palavra, não do trabalho, é da palavra, do título, não palavra, do título coach. Você, repito, muito mais nova que eu, mas com muita experiência, mas você acompanhou outros nomes para essa tarefa, né? Começamos lá o primeiro nome é o professor, né? Que eu acho que é o educador, né? Que, se você for pegar na concepção da palavra, é aquele que dá o caminho, né? Que mostra a luz, né? E que deveria, enfim. Aí veio o grande nome do treinador, né? Que era o consultor, e tudo isso vai se desgastando com o tempo. Perfeito. E, para mim, que também coloco na minha apresentação como coach, para ter sonoridade no mercado, senão a pessoa não sabe o que é isso, né? Porque isso perdeu. Vai falar, eu sou um treinador, eu sou um treinador pessoal. Mas eu vejo, você sabe disso, que como tudo que é do marketing vem da América, né? O coach veio. E a banalização está sendo tão grande que daqui a pouco vai surgir um outro nome. Isso. Mas a sua essência de trabalho é da pessoa que vai dar o suporte, né? Para Exato. Então, vem minha pergunta. Que tipo de perfil ou perfis tem os seus coachings que aceitam a busca do conhecimento próprio e o perfil daqueles que não aceitam? Isso é importante, eu acho. Perfeito. Que delícia de pergunta. Isso é muito bacana, porque quando a gente vai identificar, quando a gente é abordado, digamos assim, por um cliente, normalmente agora, como você usou bem, o marketing tem acelerado essa comunicação, esse acesso à comunicação, né? As redes, a globalização, enfim. Então, é um volume de informação enorme
e você precisa ali determinar o que você está enxergando naquele profissional, o que você está buscando, que aquele profissional vai poder te ajudar. É nesse fio que eu pego para responder a sua pergunta. O perfil do meu coach é o perfil que quer mudança, ele quer mudar algo que não está ajudando ele a se desenvolver e que ele enxergue em mim essa mudança. Porque se ele não enxergar em mim essa mudança, ele não se sente empaticamente, digamos assim, envolvido. Ele não se sente confiante de procurar, ter um contato, um primeiro contato comigo. Então, o cliente, quando ele me procura, o coach, quando ele procura, é porque ele viu algo que ele quer em mim. Porque quando a gente vê algo que a gente não quer, a gente tem aquela naturalidade, aquilo é natural, a gente espelha, né? A gente se afasta. Eu não quero aquilo, então automaticamente aquilo me afasta. E o que está na base, o que está por baixo disso? Porque tudo que nós fazemos, falamos, o nosso comportamento, né, é reflexo daquilo que nós somos, não é? Dos nossos valores, daquilo que nós pensamos. Então, na base dessa escolha de buscar um coach, e desse coach ser a Carla Almeida, estão os meus valores. Eu vi ali nela valores que são compatíveis com os meus. Eu vi nela informações, né, crenças ali, informações que estão por baixo daquele comportamento, algo que eu vou buscar enxergar, que é compatível com aquilo que eu quero. Então, eu olho na vida da Carla, que é a vida que é mostrada no Instagram, que é mostrada no Facebook, e vejo que aquilo que ela está mostrando ali é aquilo que eu quero. Aquele comportamento, aquela fala, aquilo que ela disse é aquilo que eu preciso. Eu enxergo que a minha mudança de comportamento está naquilo ali. E é isso que desperta, então, nesse coach, né, desse cliente. Uma identidade com você, uma identidade. Exatamente, exatamente. E é por isso que tem clientes que vêm para determinados coaches e outros não, porque ele não enxerga aquela situação, aquele valor naquela pessoa. Então, vou voltar um pouquinho na sua questão da vida de Portugal, que eu acho que a gente avançou comendo alguns pedaços. Então, assim, você veio, você analisou o cenário, se posicionou, e como foi a receptividade, não só dos brasileiros aqui, mas dos portugueses? Como é que está sendo para você isso? Boa, maravilhosa. O que acontece? Quando eu decidi vir em 2018, eu vim para fazer um mestrado. Primeira decisão, por que o mestrado em Portugal? Né? Vários indicadores ali estavam apontando para que eu viesse para Portugal. Eu queria fazer um mestrado, não queria que esse mestrado fosse no Brasil. Então, eu comecei a pesquisar que países poderiam chamar a minha atenção e que fosse alinhado ao meu propósito de vida para desenvolver neste país. Não queria permanecer a morar, a mudança ia ser mesmo definitiva. Eu vim para Portugal de maneira definitiva. Né? Isso já estava claro para mim, essa mudança estava clara para mim e para minha família, né? Que veio comigo, marido e filho. Então, a gente já tinha amadurecido essa informação, já tinha feito um planejamento, sim, coaching, já tinha estabelecido esta meta, não é? Então, mas você pode falar a sua área de mestrado? Claro, eu estou fazendo a entrega da tese até o mês que vem, eu estou assim, enlouquecida. Para entregar essa tese, eu entrego o mês que vem, e o meu curso é Economia e Gestão de Recursos Humanos. Fantástico. Por que eu escolhi a economia? Porque, como recursos humanos está aqui na veia, faz parte a vida inteira, eu queria dar um mix ali, eu queria dar um plus em algo que no Brasil a gente não visualiza muito, que é a parte desse desenvolvimento voltado para as organizações. Né? No Brasil, por mais que a gente busque a vantagem competitiva também para as empresas, o nosso RH no Brasil ele é muito paternalista. Ele olha para o funcionário como um coitado, como alguém que tem que ser visto, tem que ser muito bem olhado, no sentido de proteção. Nos outros países onde eu pesquisei, Canadá, Estados Unidos, Portugal, a questão econômica ela é muito mais pragmática. As pessoas são números. Esses números têm que dar resultados. Isso vai de encontro com o que eu estudei a vida inteira. No Brasil, eu nunca vi, né, os recursos humanos de maneira mais estratégica nesse sentido. Então, eu queria experimentar dessa água, eu queria
também fazer o equilíbrio, né, entre uma gestão de RH paternalista e uma gestão de RH mais pragmática em resultados. Isso que eu ia lhe perguntar. Você enxerga um equilíbrio aí, né? Sim, Nem tanto ao claro, mar, nem tanto à terra, né? Tem que ter, tem que ter. Um equilíbrio, né? Porque o paternalismo não favorece, porque não ajuda ninguém a se desenvolver. E também tratar como número é uma coisa que não faz parte nem do mundo atual, né? Então, esse equilíbrio que você está achando. Esse equilíbrio que eu vim, né, buscar, e dentro disso, qual é o resultado disso? Com esse mestrado feito, com essa pesquisa aprofundada na área do desenvolvimento, principalmente das soft skills, que foi o campo que eu escolhi, digamos assim, para atuar no mestrado, eu consegui perceber o que as empresas fazem, né? Seja aqui, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, como elas fazem a gestão das pessoas e o que impede elas de serem mais assertivas nessa gestão, tá? O que isso tem de resultado? O resultado disso é que as empresas precisam de indicadores, sim, para determinar o que está sendo evoluído, o que está sendo construído, mas esses indicadores vão ter sempre como base a tratativa que elas dão aos recursos humanos. Como é que ela enxerga o funcionário, o que ela faz para tirar daquele funcionário o melhor dele, enxergar a pessoa como ela é, como você falou, não como um número, como eu disse, não só como um número, mas de maneira mais estratégica, enxergando o que aquela pessoa tem de potencialidade, que competência aquela pessoa pode desenvolver e deve desenvolver. Então, o marco dessa pesquisa minha, e eu já estou dando spoiler para vocês, é justamente isso, é desenvolver uma forma de avaliação. Muito interessante, pode ser realmente de muita ajuda. Exato. Como é que as empresas portuguesas estão encarando isso? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Renata. A gente ainda tem muito para caminhar na gestão dos recursos humanos em Portugal. Por se tratar de uma cultura, digamos assim, muito mais tradicionalista, então o que isso tem influenciado no mercado português? A vinda de outras empresas, de outros investidores, de outros países, para fazer aquilo que aqui vai ser feito, mais cedo ou mais tarde vai ser feito. Mas para impulsionar isso, para que isso ganhe mais velocidade, a gente tem observado os franceses a trazerem empresas para cá, os brasileiros a trazerem empresas e tecnologias americanas para cá. Então, isso é uma realidade. Carla, só uma lembrança que eu tive. Quando nós estávamos conversando sobre o seu novo projeto, que eu acho que você vai poder contar um pouquinho para a gente daqui a um pouco, você me lembrou um fato que cá em Portugal existe uma lei para as empresas investirem em treinamento, né? Isso ajuda, não ajuda? Sim, perfeito. Como é que está isso? É isso. O Código do Trabalho, né, aqui de Portugal, ele traz sim, um artigo, o artigo 130, que ele vai dar às empresas a obrigatoriedade de cumprir, né, horas de formação, 40 horas de formação, a pelo menos 10% do efetivo de cada empresa. O que nesse contexto, nessa fala, você já percebe algum nível ali de exclusão, digamos assim. Por que eu vou dar somente a 10% do efetivo? Quer dizer que 90% do meu efetivo não precisa de desenvolvimento? Não precisa aumentar suas competências, desenvolver? Então, quer dizer que o resultado da empresa, a vantagem competitiva da empresa, está limitada ali a 10%. E quem são esses 10%? Alguém que o gestor aponta como dedo, que pode ser o sobrinho, a secretária, alguém mais... Então, pensando nisso, e obviamente de maneira muito mais macro, digamos assim, como eu disse, né, na performance, que é da forma ao todo, não adianta a gente olhar de maneira reduzida, míope para a organização. Eu preciso desenvolver competências do todo, do líder até o zelador, precisa ter as competências necessárias para desenvolver o processo dele de trabalho de maneira mais assertiva. Desde a mulher do cafezinho, né? Sim, está aqui, ó, lindíssima. Desde a mulher do cafezinho. Vai tomar o cafezinho, precisa saber como oferecer o café para o cliente, não é? Estou fazendo uma brincadeira, mas é isso. Treinamento, os funcionários são a voz da empresa no mercado. Exatamente. Então, que competências ele tem que ter para fazer o trabalho dele de maneira mais assertiva?
Como você deu o exemplo, para servir um cafezinho, precisa ter competência? Precisa. Claro, Precisa claro. saber de que forma a gente pega na chávena, que tipo de café, que gosto e cultura tem aquele cliente. Quanto mais Exato. assertivo você for, melhor vai ser o resultado. Então, E pensando você nisso, foi pode. que... Uhum, pode Não, falar. termina. Então, pensando nisso, é que eu estava a dizer, o projeto, por exemplo, da conclusão do meu mestrado, traz um cunho de pesquisa em cima disso, onde vai provar que as competências elas são desenvolvíveis, as skills são desenvolvíveis, né? E de que maneira a gente faz isso? A gente cruza aí resultados. O que ele tem hoje é o que a gente julga que as empresas portuguesas, e obviamente do mundo inteiro, vai precisar fazer. É mapear que competências eu tenho hoje, a Carla tem hoje que tipo de competência, Sim, que tipo de mapear a competência equipe. ela deveria ter, exatamente, para ser mais assertiva. Então, a gente vai ajudar essa pessoa a se desenvolver através do coaching, da mentoria, melhorar esses resultados e desenvolver essas competências para que o perfil dela seja o perfil que a empresa precisa, ao invés de demitir, de contratar, de treinar somente, de formar somente 10%. Ou seja, é potencializar a carreira das pessoas, né? De um individual. Não, e o que, aliás, né, pegando um pouco que eu escuto, né, no cotidiano do meu marido, que é advogado aqui também, além do Brasil e do Reino Unido, aqui você não faz o despedimento se não for por justa causa, né? Exato. Então, melhor você ter funcionários bem treinados, exatamente, né, funcionários qualificados, para evitar que você fique com colaboradores que a equipa está prejudicar a empresa e você só precisa de uma justa causa para pedir. Exatamente, com aquele padrão, né, digamos assim, de resultado já ali estabelecido. Ele vende 5 contratos por mês, está ótimo. Mas por que ele vende 5 se ele poderia vender 50? E a empresa precisa perceber quais são as necessidades dele, onde é que estão as dores dele, o que precisa ser desenvolvido. Então, ajudar as empresas portuguesas a acordarem, despertarem para a performance delas é o que a gente quer. Isso nem de longe pode ser interpretado como uma fala sua petulante ou menosprezante aos profissionais portugueses ou aos empresários portugueses, muito pelo contrário, né? A sua disposição é contribuir com um novo olhar, não é isso? E fala um pouquinho do que você já pode sobre o Flow, né? Enfim, não sei qual é o nome, mas aí vamos lá. Sim. O seu novo e grande projeto. Boa. Então, a ideia é que a gente está nascendo, né? A gente está se tornando uma startup. Essa startup vai ter justamente esse aporte de formação, né, e mentoria para as empresas, para que elas possam desenvolver esses recursos. Só que não através só de uma formação, mas de uma plataforma onde essas pessoas vão ser inseridas, vão ser mapeadas as competências. Ora, a gente está cada vez mais na era da tecnologia, né? Na era da inteligência artificial. Isso é determinante hoje, a gente não vai olhar para trás, o mundo, o contexto não vai mudar, não vai voltar a ser o que era antes, mas nunca, né? A pandemia é apenas um marco a mais para a inteligência artificial. Então, a gente vai usar daquilo que nós temos de recurso, a tecnologia, para nos ajudar, para nos apoiar. A tecnologia é para uso do ser humano, né? Não é o contrário. Então, nós vamos desenvolver nessa inteligência uma forma de mapear essas competências, isso já existe, né? Nós já temos, e nós vamos, junto com a formação que é apontada pela inteligência artificial, ou seja, fez a avaliação da Renata, apontou quais são as competências que ela tem, maravilha, e quais são as que ela precisa, que é isso que às vezes ela não sabe, ou é isso que às vezes o líder dela não percebeu, não sabe. E a gente vai desenvolver as competências que ela precisa. Então, essa é a ideia. Deve estar no ar quando? Bom, a ideia é que a partir de agosto a gente já esteja a rodar com a plataforma, com tudo, né? A Performar é o nome da startup e a gente ainda está em processo de definição. Enfim, a AMPME está aí nos apoiando como né, mantenedora, digamos assim, a Associação de Pequenas e Médias Empresas Portuguesas. E é um projeto interessante, parabéns. Você me convidou, eu aceitei, eu estou curiosíssima. Muito bom, muito bom. Bons profissionais, profissionais competentes e com expertise como você estarão com certeza com a gente, é fato. Obrigada.
Cara, a gente vai avançando para um horário que depois as Ok, pessoas não querem ver porque fica longo, né? E verdade. as suas informações são preciosas. Então, eu queria fazer, primeiro, saber se você tem algum complemento para fazer, faça. E, na sequência, duas coisas. Primeiro, o que você reconhece que foi fatal para o seu sucesso, tem sido, foi e tem sido, e a sua mensagem de impulso a quem quer dar essa virada de mesa, né, para conseguir ter o seu próprio negócio ou para conseguir realmente avançar em suas carreiras. Então, veja aí o seu espaço. Muito bom. Bom, o que acontece? Eu acho que o principal fator de desenvolvimento, né, digamos assim, de autodesenvolvimento da minha carreira, sempre esteve ali presente, que foi o fato de eu buscar aprender sempre mais. Eu acho que o fato de aprender a aprender está sendo, principalmente nesse momento, né, dentro desse século, dentro dessa era do conhecimento, sendo aí transferida para a era digital, né, para a era da inteligência artificial, sempre foi ali moldado pelo aprender a aprender. Perceber que nós temos a necessidade de conhecimentos novos, de perceber o que está à nossa volta, as experiências que nós vivenciamos e como é que a gente se comporta dentro disso, é viver, não é se deixar viver, é viver, é escolher viver. Então, acho que isso é fundamental. E isso foi uma das Aprender, competências que sempre me... aprender a aprender. É isso? Aprender a aprender, é isso. Eu acho que é A determinante para a gente. busca do aprender a aprender. Acho Exato, bárbaro isso. exato. E a sua criatividade e comunicação, como é que ficou nesse contexto? Ótimo. Bom, eu Ajudou, fui ajudou ou aprendendo. atrapalhou? Eu acho que isso que você trabalha, inclusive, esse tema, é algo fundamental para ter sucesso. E, com certeza, o sucesso da minha carreira, o sucesso do meu desenvolvimento de carreira, até ser a pessoa que eu sou hoje, a empresária, a coach, né? A pessoa que é dona, entre aspas, do seu nariz, né, que a gente acha que vai virar empresário, não vai trabalhar, a gente vai trabalhar 3 vezes mais, a gente vai ter a gente não vai ter mais chefe, não, a gente não vai ter mais líder, não, a gente vai ter vários líderes, porque os Muito, nossos chefe. líderes, não é? Muito. É. Então, a comunicação e a expressividade foi algo que fundamentou o meu processo de desenvolvimento. Sem que eu aprendesse a aprender, como eu falei, a melhorar a comunicação, a expressividade, eu não conseguiria chegar aqui onde eu estou hoje, tenha certeza. E, assim, uma coisa que eu destaco muito é que quando nós vamos amadurecendo a nossa carreira profissional, mais a gente vai percebendo que a comunicação, a forma como a gente se comunica, determina esses resultados. Então, eu tive momentos delicados, por exemplo, de comunicação com líderes, que eu tive que aprender. Eu tive que aprender a comunicação daquele líder, que não era a mesma que a minha. Eu tive que aprender a linguagem, que tipo de linguagem eu ia usar. Estou até Isso anotando isso, viu? Porque pois, esse foco seu, aprender perfeito. sempre a linguagem do outro, né? Exatamente, porque eu acho que isso foi determinante dentro do processo, né, do meu autodesenvolvimento. Eu consegui perceber ali que a linguagem daquele gestor não era a mesma do anterior, das pessoas que estão ali à minha volta, da equipa, cada um tem a sua linguagem própria. Né? E você, obviamente, sabe muito mais disso do que eu. Perceber a linguagem do outro, o que fala mais para o outro, isso foi fundamental para mim. Isso foi Então, mas você falou uma coisa boa. Isso aí, você está olhando o seu. A pessoa fala, vai chamar de consumidor, é aquele que está consumindo a nossa comunicação, né? O nosso interlocutor, seja o tamanho da plateia que for, está consumindo a nossa comunicação. Porque, assim, tem muita gente que acha que não tem problema com a comunicação, né? Eu posso falar assim, eu não tenho problema com comunicação. Todos nós temos problema, todos, porque não depende da gente, depende da interpretação do outro, né? Então, isso que você falou de ir afinando a linguagem do outro nos dá mais chance de sermos bons comunicadores. Perfeito. Mas não quer dizer, eu sei falar, não é isso, ótimo, ótimo.
Você deu isso, é uma isso. dica muito Hoje, boa. inclusive, eu faço aniversário de casamento, né? São 9 anos. E uma das coisas que a gente saiu, a gente foi almoçar juntos, porque à noite já não dá, eu tenho reuniões, ele está trabalhando, então a gente colocou para o dia a comemoração. E aí, uma das coisas que a gente destacou hoje, conversando a respeito disso, foi justamente isso. O quanto a comunicação, o quanto o ajuste, o alinhamento dessa comunicação é Sintonia importante nas fina, né? relações, porque antes de ser marido, antes de ser mulher, nós somos amigos, né? Nós nos comunicamos. Então, o quanto isso foi fundamental para o casamento chegar a 9 anos. Eu acho que eu posso acrescentar mais 30 e dizer que foi o mesmo caminho que o seu. Que bom, vou seguir aí. Sintonia fina, né? Vou seguir aí. Então, você deixa que palavra para os seus apreciadores que vão certamente te assistir? Boa, muito bom. Eu acho que a mensagem fundamental, principal, que eu destaco, está naquela pergunta que você me fez do perfil dos meus coaches. Todos nós temos condições, capacidades, somos munidos de competências existenciais. Nós nascemos com competência de desenvolvimento. Então, não existe a possibilidade de você não conseguir evoluir, não conseguir melhorar, não conseguir alcançar os seus resultados, seus objetivos, se você tem objetivos. Então, é focar naquilo que você quer e buscar aquilo que você quer usando as suas competências. Se não tem uma competência, ou se tem ela e precisa ser desenvolvida, melhorada, buscar ajuda para que isso aconteça, né? Se autoavaliar, autoconhecer e buscar desenvolver isso. Porque todos nós temos competência e temos condições de realizar os nossos sonhos, de chegar onde a gente quer. Então, estou aqui hoje em Portugal, graças a Deus, na minha humilde residência, linda, maravilhosa, com a minha família, com minha realização profissional e pessoal, porque eu determinei isso para a minha vida lá atrás e fui buscar. Né? Acreditou, né? As crenças que você falou, né? Acreditou, aprendeu a aprender, revisando aqui a sua fala, né? Se interessou pelo outro, pelas suas dores e dúvidas, revisando aí uma retrospectiva da sua fala. E isso que você falou aí, impulsionando, eu acho muito importante, porque eu sempre brinco, né? Sempre brinquei na família dizendo o seguinte: eu me sinto tão abençoada por dons diversos e que todos têm, hein? Todos têm. A outra fala, eu não canto, sou desafinada, aprende. Eu não danço, não tenho ritmo, aprende a aprender, né? Isso, e eu sempre digo assim, eu me sinto tão abençoada com dons múltiplos que eu tenho medo de não exercê-los, porque quando chegar lá, né? Lá, eu penso que é lá, né? Deve ser lá em cima que eu vou, uma mulher tão correta como eu vou lá para cima. Chegar lá, né? E esperar, ele vai estar na porta batendo o pezinho no chão, falando: eu te dei todos esses talentos para você fazer isso da sua vida, minha filha. É isso. Não é? Eu acho que nós temos o dever de realizar tudo aquilo que nós nascemos para. E eu vejo que você é a pessoa realmente iluminada para caminhos de tantos, né, que precisam. São pessoas fortes também, claro, isso não é fraqueza alguma, né? Forte é aquele que vê que está precisando de ajuda, né? Que vê que tem alguém que pode guiá-lo. Te agradeço imenso, querida, pela sua entrevista, pelo seu tempo, né? Vamos tratar de mandar a caneca certa para você agora. Ai, linda! E obrigada. Obrigada Saúde, pelo convite. Tchim. Obrigada, querida. Até a próxima. Eu que agradeço. Beijinho. Gratidão. Beijinho. Beijo.